Olá, meus amores, boa noite. Estamos ao vivo e a cores. Eu no Rio de Janeiro e a doutora Janaína Pascoal, deputada por São Paulo, a mais votada. E ela está com um pequeno probleminha, gente. Ela não consegue me ver. A gente já tentou de tudo, ela não consegue me ver, então ela é tão corajosa que ela falou: vamos assim mesmo. Eu já mandei uma foto para ela de como a gente está perfeita, bem colocada, bem quadrada, mas ela não está nos vendo, não consegue ver chat, não consegue me ver, não consegue nada. Mas ela vai responder as perguntas porque ela é guerreira e ela falou: vamos assim mesmo. Eu estou morrendo de dó, porque eu queria que ela visse, mas enfim. Não tem problema, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Doutora, obrigada por estar aqui, viu? Eu vou lhe dizer uma coisa: num dado momento, eu já postei algum tweet, ou foi algum Instagram, me opondo a alguma fala sua lá atrás, porque eu acho que foi uma fase que você estava batendo muito no presidente, e aí Uhum. eu falei: oh, meu Deus, coitadinho, porque, né? O que está acontecendo? Mas antes de mais nada, eu sou sua fã. Eu torci para que você fosse a vice-presidente dele, né? E acabou não rolando. E depois eu fui olhar o que as pessoas não conseguem entender, que fala que assim, oscila muito, é porque a gente, eu acho que pessoas, eu me identifico muito com você, que a gente não vive numa linha só de raciocínio. A gente reage, né? Nós somos reativas às ações, né? Toda ação causa uma reação. Então eu percebo muito isso em você. E eu falei, não, eu não vou desistir da doutora Janaína, não, porque eu acho que ela é reativa e trata com muita convicção as suas crenças. Eu estou certa, doutora? Sim, linda. E sabe que às vezes eu penso que é melhor uma pessoa assim, que fala de maneira clara quando concorda, quando discorda, o que pensa, do que uma pessoa dissimulada, entendeu? Porque na vida, na política, sobretudo quando tem poder, sobram pessoas dissimuladas, né, que adulam, que aplaudem, que falam uma coisa pela frente, outra por trás, que se tiverem uma oportunidade melhor, abandonam. Então, eu acho, assim, eu gostaria de ter uma pessoa como eu por perto, porque não é uma pessoa dissimulada, entendeu? Então, no caso do presidente, quando eu concordo, quando eu não concordo, eu digo que não concordo, digo por que não concordo, nunca faço um ataque assim à pessoa, né? Eu posso divergir, mas não é algo contra a pessoa, entendeu? Você nunca vai me ver usando um adjetivo agressivo contra alguém, mas eu tenho essa sinceridade. E o presidente, muito embora hoje nós não tenhamos contato, nós tivemos um contato durante a época da campanha, quando estavam essas conversas para vice-presidência, e eu nunca menti para ele. Eu nunca disse assim para ele: não, olha, concordo com tudo que o senhor pensa. Eu sempre falei o que eu pensava. E então ele já sabe como eu sou, entendeu? Ele sabe. É diferente daquelas pessoas que já durante a eleição tudo aplaudiam, elogiavam. E muitas dessas pessoas hoje são assim críticos ferozes, até críticos não de ideias, né, mas da pessoa propriamente. Então eu prefiro assim, sabe? Eu prefiro Doutora, assim. eu tenho um amor muito grande por São Paulo. A vida inteira eu trabalhei em São Paulo para gastar no Rio de Janeiro. Mas eu morro de amor pelo Rio, porque o Rio me acolheu. Aqui eu tive amores, eu tive meus filhos, eu fiz minha vida. Mas Mas onde você nasceu? Onde você nasceu? eu nasci no sertão do Piauí. Ai, que legal! Eu Que nasci no legal! sertão do Piauí, estou com 47 anos, moro no Rio de Janeiro desde os quase 18 anos. Cheguei aqui no finalzinho dos 17 para 18. Então, assim, eu me considero carioca, né? Eu amo esse lugar, apesar dele estar jogado às traças. Ah, Você parece mais nova. obrigada, meu amor. Já sou Parece vovó, doutora, já sou vovó. sério, que legal, parabéns! Sério. Que Então, legal, eu parabéns. tenho um apartamento em São Paulo também, e eu vejo São Paulo Uhum. muito jogado. E Uhum. eu vejo rumores de que você vem candidata ao Senado de São Paulo, mas eu penso que não seria mais útil você na cadeira do governo de São Paulo, uma vez que São Paulo, que é o coração do Brasil, está também naquele estado de calamidade pública?
Eu vou te falar como eleitora, tá? Os candidatos hoje para o governo de São Paulo não são candidatos que me agradam. Eu falo isso de maneira respeitosa, mas eu não tenho assim, vontade de votar em nenhum deles, não tenho vontade de fazer campanha para nenhum deles. Então, eu penso que eu seria, sim, uma boa opção para São Paulo, só que, neste momento, com o meu perfil, com a minha preparação na área jurídica, eu acredito de verdade que eu sou mais útil numa casa legislativa que faz, vamos dizer assim, o contraponto com o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Sim. Eu entendo que nós precisamos fortalecer o Senado de maneira técnica, não para atacar, não para agredir, para desrespeitar, nada disso, mas fortalecer o Senado com quadros bem técnicos, para que possam fazer esse contraponto ao Supremo Tribunal Federal, que hoje, né, para mim, como cidadã, é uma grande preocupação, porque eu vejo o Supremo alargando muito as suas competências, alargando muito, sobretudo na área penal, né? Ao mesmo tempo que nós temos a anulação, praticamente a destruição, né, das condenações, do trabalho todo da Lava Jato, que foi muito importante, ainda, pessoas sendo investigadas sem terem acesso aos autos, pessoas sendo presas por fala, por manifestação. Então, eu vejo, assim, um retrocesso muito grande, né, em termos de democracia, e vejo esse movimento de retrocesso muito ali no âmbito do Supremo. Sim. Então, como eu sou muito favorável à Constituição, a manter as instituições, o que eu penso? Não, vamos ocupar o Senado com pessoas, né, preparadas para exercerem esse papel de ponderação com o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Então, eu acredito de verdade que hoje eu sou mais útil, seria mais útil no Senado. Maravilha. Você é uma deputada muito atuante, né? Então, quando a gente dá um Google com seu nome, vem assim trilhões de matérias e tal. Então, eu vou fazer umas perguntas tiradas de notas, né, de grandes veículos. Por exemplo, a Revista Oeste, ela fala, CPI doutora Janaína Pascoal, deputada, comentou, CPI da Covid, ficar colecionando frases é coisa de criança de 5 anos, diz Janaína Pascoal. Assim, uma das bizarrices que aconteceram nessa CPI, né, eles colecionaram, acho que 200 frases do presidente Bolsonaro para incluir na CPI. O resultado foi um negócio horroroso, com dinheiro público, quase um ano inteiro de palhaçada, né? Como é que você vê isso, deputada? Então, apesar do relatório da CPI ter mais de 1.000 páginas, quando a gente começa a ler, percebe que é um conjunto de bandeiras pissolistas. Então, tem lá um item de como a Covid impactou as mulheres. E está escrito no relatório que a Covid foi pior para as mulheres, quando nós sabemos que os homens, né, foram atingidos de maneira mais significativa, morreram, não falo em termos de números absolutos, mas os homens morreram mais, os quadros nos homens agravaram mais. Então, assim, é um relatório que eles falam muito de fake news, mas eles não se importaram em verificar os fatos ali que foram, fatos, entre aspas, que foram descritos. Eles falam do impacto nas comunidades indígenas. Quando a gente vai olhar a proporção de indígenas comparando com o número de indígenas mortos, ela é menor do que a proporção em geral de mortes. Aí eles dizem que essa pandemia atingiu de maneira diferenciada os quilombolas. Quando a gente vai ler, é porque, como essa pandemia matou mais idosos, e todo mundo sabe que ela é mais fatal para os idosos, e os quilombolas, eles trabalham muito com essa dinâmica de passar o conhecimento do mais idoso para o mais jovem, isso significa que os quilombolas foram mais atingidos. E, assim, tudo isso solto para concluir que o presidente é o culpado. Então, o trabalho deles, né, eu até falei isso outro dia, não me lembro se foi ao vivo, se foi para alguém, mas não me lembro, mas eu falei o seguinte, eles conseguiram,
né, com esse trabalho absurdo, sob o ponto de vista político, jurídico, essa irresponsabilidade, eles conseguiram fazer com que pessoas que estavam mais afastadas do presidente, e eu me considero uma pessoa assim, né, eu já estava mais afastado, essas pessoas começaram a querer defender, porque a injustiça foi tanta, Antônia, sabe? Você vê pessoas como o senador Renan Calheiros sendo endeusadas, sendo reverenciadas, a atribuição de crimes gravíssimos ao presidente, um relatório esdrúxulo, desculpa o termo, a resistência em investigar os desvios de verdade. Então, isso acabou fazendo que, mesmo aquelas pessoas mais céticas com relação ao presidente, passassem a defendê-lo. E eles, além dessas questões que eu considero ridículas, né, de bandeiras pissolistas ali num tema que não tem nada a ver, eles conseguiram algo muito ruim, que foi demonizar o tratamento da doença. E aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou falando de cloroquina, não estou falando de remédio nenhum em especial, estou falando de tratamento. Eles demonizaram tanto as instituições que trataram os doentes, eles desconsideraram tanto que ainda se trata de uma doença nova, que ninguém sabe bem, no início menos ainda, como enfrentar, que hoje a Prevent Senior foi obrigada a assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público aqui de São Paulo, se comprometendo a não medicar os seus pacientes, porque o que está escrito ali, quando proíbe a Prevent Senior de dar o kit COVID, está escrito que não são só os medicamentos num conjunto, são também os medicamentos separados, são também os medicamentos para quem está lá presencialmente. Então, eu considero muito grave, né, o Ministério Público querer proibir uma instituição de saúde e, no limite, os próprios médicos de tratar os seus clientes. E isso é decorrência desse trabalho ruim dessa CPI da Covid. A imposição da vacina para as pessoas. Ontem, eu até falei no plenário, a cidade de Aguaí, isso, aqui em São Paulo, o prefeito baixou um decreto que as pessoas não podem entrar no supermercado para comprar comida se não comprovarem vacinação. Então, eles criaram algumas verdades, começaram a martelar na cabeça das pessoas, por óbvio, tiveram o apoio da grande imprensa, porque o intuito é desestabilizar o governo, para mim isso é muito claro, e estão prejudicando a saúde. Porque imagine você levar um parente seu com Covid, com falta de ar, chegar no hospital e o médico não poder dar remédio porque o Ministério Público fez assinar um termo que se der remédio vai ter que pagar multa e vai ter processo. Doutora, é muito grave. Fora isso, Antônia, eles colocaram uma lista de pessoas a serem indiciadas sem nenhuma fundamentação. Olha, vai indiciar o presidente, o ministro atual, o ministro antigo, os filhos do presidente, que não tem nada a ver com o Ministério da Saúde, nem com política de saúde, o presidente do CFM, um médico sério, que se conduziu de maneira exemplar no meio de uma crise grave. Então, assim, foi um desserviço à nação, acho que sem precedentes. E o que a gente lê na imprensa é que foi um serviço, né, muito louvável. Então, essa manipulação da informação, ela acaba fazendo com que mesmo as pessoas que não são completamente, vamos dizer, alinhadas ao estilo do presidente, tenham que defendê-lo, entendeu? Eles conseguiram isso. Doutora, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Você é política, você lida com o povo, você, para ser eleita, você fez sua campanha, você fez seu corpo a corpo, e agora, o que eu queria sua opinião é em relação, por que o povo brasileiro, a gente sabe que tem a massa de manobra, tem as pessoas que vivem no regime de ignorância já há anos, né, por um governo que pregou essa ignorância por tanto tempo, né? Mas a pergunta que eu lhe faço eu penso, assim, eu nunca imaginei que um presidente não tivesse poder para absolutamente nada, agora que eu estou percebendo, até porque eu mergulhei mais na política, né? Eu não sei se isso acontecia com os outros presidentes ou esse esculacho é só com o Bolsonaro. Primeiro,
qual é a autoridade que Renan Calheiros e Omar Aziz têm para presidir o que quer que seja, né? Do que dirá uma CPI, com o currículo que eles têm? Essa é a pergunta. Segundo, por que as pessoas são tão passivas? Por que as pessoas aceitam qualquer coisa? Por que uma cidade que votou num prefeito, que pode perfeitamente tirar aquele prefeito pelo gargalo da cadeira dele, permite não entrar num supermercado para comprar seus mantimentos, a não ser que tenha passaporte sanitário? A pergunta é, por que você acha que o brasileiro é tão pacífico? Por que o brasileiro é tão com a autoestima no chinelo? Por que o brasileiro não entende que foram eles que colocaram o presidente na cadeira, que foram eles que colocaram o senador na cadeira, e que eles também podem tirar essas pessoas do lugar onde eles colocaram? É bizarro isso. É bizarro uma pessoa não poder entrar no supermercado porque um prefeito determinou que ou você toma vacina ou você não entra para comprar mantimentos. Isso é crime. Por que as pessoas elas são tão pacíficas? Elas se permitem isso. Por que político nesse país é tratado como Deus? Por que uma CPI óbvia, entendeu? Que não falou do consórcio do Nordeste? Por que uma CPI óbvia porque quer derrubar um presidente? Por que uma CPI que proíbe médico de medicar? Entendeu? E todo o povo está vendo isso, tirando a massa de manobra, que não entende lé com credo que está sendo dito naquela CPI, porque nem interessa para eles, porque eles não vão entender mesmo, entendeu? Por que você acha que essa bizarrice está acontecendo? Olha, que quem está em cargos de poder tem muitas limitações, isso é um fato. Né? É muito interessante, porque as pessoas às vezes ligam no gabinete, mandam e-mail, param a gente na rua e dizem, você tem que fazer tal coisa, de vários assuntos. E quando a gente explica, né, que tem limitações legais, limitações constitucionais, né, que tem um procedimento, as pessoas acham que a gente não quer fazer. Mas a verdade é que todo o sistema constitucional, não é só no Brasil, isso aí em outros países também, impõe vários limites. Então, o fato de ser presidente da República não garante fazer aquilo que bem se entende. A resistência ao Bolsonaro é maior? Eu acredito que sim. Primeiro, porque nós saímos de muitos anos de dominação esquerdista, os esquerdistas são muito habilidosos, eles foram entrando nas universidades, foram entrando nas redações dos jornais, né, nas emissoras de TV, nem sempre se declarando como esquerdistas, muitas vezes se declarando como apolíticos, como assim, apartidários, mas as ideias eram todas as da esquerda. Então, até a interpretação da lei é uma interpretação de viés esquerdista. Então, o Bolsonaro é uma criatura muito indigesta, né, entre os formadores de opinião. Então, é difícil para qualquer autoridade, por causa das limitações do cargo. Para ele, eu realmente entendo que é pior. Tanto é assim que, quando eles começaram a fazer CPIs e CPIs e CPIs e não conseguiam achar nada, né, eles foram renovando. Começou com a CPI das fake news, aí não tinha nada, né? Depois veio aquela CPI dos atos antidemocráticos, mas eram atos onde ninguém explodiu bomba, ninguém depredou nada, ninguém machucou ninguém. Então, também não havia nada. Daí veio essa CPI da Covid, toda hora uma novidade, tentando criar um crime. Então, assim, que existe uma resistência maior com relação a ele, isso eu não tenho dúvida. No que concerne a submissão, eu acho que a gente ainda está vivendo um momento de pânico, né? Eu convivo com pessoas que não são políticas, que não têm, assim, não ligam muito, mas elas ainda têm um medo da doença, que quando eu digo, não, mas a pessoa tem direito a não querer se vacinar, elas me olham como se eu fosse um ET. E aí eu não estou falando de político, estou falando de pessoas do convívio, até da família. Então, assim, é o medo, né? Esse medo realmente dominou as pessoas. Eu sou bastante criticada por eu estou defendendo, apresentei um projeto na Assembleia com outros colegas para proibir esse passaporte da vacina, não porque a gente é contra a vacina, mas porque as pessoas têm direito a decidir. E na área jurídica, muita gente que defende liberdades, que defende livre determinação, quando se fala em passaporte da vacina, aí entende que não, que é muito grave,
que se eu vacinei, o outro também tem que vacinar. Então, eu acho que é uma junção, sabe? São as amarras dos cargos, que elas existem mesmo, é a resistência ao presidente e tudo que ele defende, o medo das pessoas. Essa questão da resistência ao presidente, eu cheguei a refletir, né, caso, vamos supor, se o presidente não tivesse defendido medicar os pacientes, ou se ele defendesse, assim, a vacinação compulsória, será que a imprensa concordaria com ele? Eu acho que não. Eu acho que muitas das pautas que a imprensa, a grande imprensa, né, defende, os artistas, os professores universitários, não tem a ver com uma convicção real. Não mas, tem, não tem. Os artistas não têm. Eu posso lhe garantir, como 2 e 2 são 4. É porque eles só olham para o próprio umbigo, eles estavam acostumados a vida inteira a estar aqui e os demais aplaudindo. E agora a coisa meio que inverteu. E eles então, assim, como o presidente abraça a causa, automaticamente tem que ser contra. Isso tem acontecido comigo, um monte de gente me atacando. Não, você está defendendo, você é contra o passaporte da vacina para agradar o presidente, para poder conseguir voto. E não é nada disso, eu estou sendo coerente com o meu pensamento, entendeu? Exatamente, eu também. Agora, uma coisa que eu acho que tem que ficar claro, né? Tem que tomar muito cuidado, tem um pouco de medo, sabe, Antônio? Essa coisa, não, porque o povo é soberano, porque o povo tira, porque o povo vai lá e puxa pela cadeira. A gente tem que tomar cuidado para não estimular as pessoas a acreditarem que dá para fazer as coisas fora do sistema legal. Entendeu? Eu acredito muito. Às vezes o meu jeito de falar parece que eu estimulo isso, mas a pergunta é, o povo não pode, mas eles podem fazer com a gente o que eles bem entendem. Sim, Antônia, mas eu tenho um pouco de preocupação. Fazer com a gente o que eles bem entendem. É porque na hora que o bicho pega, na hora que a trolha tem que entrar, é só no povo. Você entende? Você, como deputada, mas eu como defensora do povo, que eu vejo você brigando muito aí pelo povo, você entende que, assim, a maioria dos políticos, eles mal sabem escrever o nome, né? Para começar lá no Congresso. Está cheio de analfabeto. Eles não entendem absolutamente nada. Eu lhe digo que veio de todos os partidos que você possa imaginar, bater na minha porta e eu dizer, eu não entendo nada de política. E eles falam, não precisa, não. Eu entendo um pouquinho, mas eu falo, eu não sei nem o que é emenda. Não sei que... E eles falam, não tem problema, tem quem faça para você. Ou seja, é um país de corrupto. Sabe? Eu acho que se tirar 10%, 15% dali é muito, o resto são todos corruptos. Eu assisti uma reunião com um partido, com diretores de um partido, e todos que entraram lá chegavam e falavam, senador, o que você tem? Se a gente vier para o seu partido, o que a gente tem de dinheiro para a gente? Eles não perguntavam, eles não traziam problema, olha, tem aqui um hospital com problema, tem aqui uma escola com problema, não, eles só queriam saber de verba partidária. Uhum. E aí olha esses vagabundos lá e depois a gente não pode ir lá e arrancar eles pelo gargalo, você entende? É uma forma de falar, eu entendo seus direitos. Eu entendo a sua indignação, compartilho dela, mas a minha preocupação é assim, nós estamos vendo prisões sendo decretadas, indiciamentos que eu considero ilegítimos, ilícitos, inconstitucionais, mas elas estão acontecendo. Então, eu fico preocupada da gente, às vezes, recrudescer o discurso, entendeu? E as pessoas acharem que podem mesmo fazer essas coisas. Eu vivo ali na Assembleia acalmando os meus colegas, sabe? Que os meus colegas, porque essa coisa de rede social, ela é muito mais aguerrida, né? Ela é muito mais contundente. E eles sobem na tribuna, e eles se inflamam, e eles perdem a mão, e aí, quando eu digo para eles maneirarem, eles dizem, não, mas eu tenho imunidade. Eu falei, olha, tem que tomar cuidado, porque tem imunidade, mas já tem, acho que 1 ou 2 presos, entendeu? Ontem teve o decreto de prisão até eu falei blogueiro, mas disseram que ele é jornalista, então deu uma confusão aí, mas do jornalista Alan dos Santos, na minha leitura, sem nenhuma fundamentação. Né? Não que eu goste muito dele, eu não gosto muito, não, mas assim, não tem elemento para prender aquele rapaz, eu não vi nada. Envolver Interpol, e não sei o que. Então, assim, de altíssima periculosidade, quando, de fato, os perigosos estão soltos, né? Isso é meio complicado. Você tem toda a razão, eu só tenho essa preocupação, porque muita gente vai nessa, achando que pode e não pode,
e aí daqui a pouco está sendo alvo de alguma coisa. Eu tenho medo, sabe, de instigar as pessoas para terem problemas, Não, né? mas não é isso, não, doutora. Deixa eu só lhe dar um exemplo. Por exemplo, eu sou contra alguém vir, quem quer que seja, para chamar o ministro de moleque, para chamar o ministro de vagabundo, porque existe uma hierarquia. E eu acho que não é assim que vai resolver as coisas. Eu sou contra quem faz isso, sabe? Eu acho que existe outras maneiras. Ah, porque eu sou político, eu sou parlamentar, eu tenho imunidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando Uhum. desses casos bizarros de um prefeito, entendeu? Com seus viés ideológicos, ferrar um povo que votou nele, que acreditou nele, é trair um povo. Eu estou falando de você não poder entrar no supermercado a não ser que você mostre um passaporte sanitário. É a cidade inteira ir para a porta da prefeitura e falar: ô, rua, você não Mas me então, mas é isso que eu estou falando. veja Violência, que, não pelos seus direitos. mas veja a que situação nós chegamos. Hoje, a gente praticamente não tem a quem recorrer, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo baixou uma normativa que para o advogado entrar no fórum, para o juiz entrar no fórum, promotor, a parte, eles têm que comprovar a vacinação. Então, quando um prefeito exorbita, você busca, né, nos outros poderes ali, municipais ou estaduais, um remédio para aquele exagero. Hoje, no estado de São Paulo, nós não temos para quem correr, porque se o próprio tribunal baixou uma norma instituindo o passaporte da vacina, como é que ele vai dar, por exemplo, um liminar para suspender a ordem do prefeito? Entendeu? Então, por isso é que eu pensei assim, não, tem que ser por meio de lei. Aí nós apresentamos um projeto de lei estadual proibindo esse passaporte para tudo, proibindo para aula, proibindo para trabalhar, proibindo para fazer procedimento médico. Já tem cidades replicando esse nosso projeto. Eu tenho conversado com deputados federais, porque nós precisamos tomar uma providência. Agora, dessa vez vai ter que ser pelo legislativo, porque o judiciário comprou essa ideia de que existe um direito a exigir que o outro se vacine, a exigir que o outro prove que se vacinou. E por mais que a gente fale que é o direito ao próprio corpo, que é o direito à autonomia, que as vacinas ainda não é que são testes, não é isso, mas elas têm pouco tempo. Exatamente, elas têm pouco tempo, e está virando uma coisa política, descredibiliza. Eu, por exemplo, doutora, eu tenho arritmia cardíaca. Eu não tomei com medo, porque eu tenho arritmia cardíaca. Eu já peguei 2 vezes esse troço, mas assim, meus filhos são todos vacinados. Eu sou vacinada de tudo que você possa imaginar, mas são vacinas que já foram determinadas, estudadas. Não está no meio desse pandemônio, dessa briga política. Aí vai lá, eu conheço tantas histórias reais e de gente próxima a mim que se ferraram por causa disso, e eu, por medo da minha arritmia e não saber o que eu estou ingerindo, eu não fui ainda com medo, mas não é porque eu sou real, não é porque eu sou antivacina, não é medo, mas o corpo é meu, eu tenho esse direito de ter medo, sabe? Sim, eu tenho dito isso. E outra coisa, né? Assim, a vacina não garante que a pessoa não vai se contaminar, não vai passar para outras pessoas. Acho que a própria viagem do presidente deixou isso muito evidente. O presidente não está vacinado e não pegou Covid. O ministro Queiroga, vacinado, pegou Covid. Então, assim, com isso eu não estou desmerecendo as vacinas, mas não é essa garantia de 100% que alegam ser para impor um comportamento aos outros, para impor restrição, resistência. Então, assim, o que nos sobra? Seguir falando, enquanto for possível, porque só da gente falar contra a ideia determinante, né, a verdade determinante, já vem muitas vezes a tarja no seu videozinho, na sua postagem de fake news, ou se não, procure informações oficiais, entendeu? Sobre Covid, sobre vacina. É uma imposição, e aí a gente já fica pensando assim, por que isso? Porque eu nunca vi isso na vida, sabe? Eu nunca vi também. Eu acho que já pode ser uma preparação para 2022. Na minha leitura, os candidatos mais à direita vão ser muito cerceados em 2022 nas redes sociais. Né? Me parece uma preparação para essa censura. Eu vejo dessa forma. Meu Deus. Aqui, Jornal da Cidade Online.
Janaína Pascoal responsabiliza Mandetta e diz que verdadeiro genocídio ocorreu na saúde de São Paulo. Sim, o que eu digo é o seguinte: o ministro, no começo, dizia: fique em casa, só vá para o hospital quando tiver falta de ar. Na minha leitura e na minha experiência, os casos que eu acompanhei, isso não foi a melhor orientação. E em nenhum momento o ministro fez uma meia-culpa, entendeu? Uma reflexão de dizer que era o que ele imaginava lá no início, mas já não é mais assim. Muito pelo contrário, ele segue defendendo isso. A CPI abraçou essa bandeira. Os médicos que prescreveram remédios para seus pacientes, eu não estou falando da cloroquina, hein? Estou falando de todos, estão sendo criminalizados, estão sendo estigmatizados. Então, e em São Paulo, a orientação oficial foi a de não medicar. Então, é nesse sentido que eu digo, se vai falar de genocídio, eu acho que é mais grave você não medicar um doente, deixar o doente à própria sorte, do que você tentar tratar. E, proporcionalmente, as mortes em São Paulo foram mais elevadas do que no Brasil como um todo. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar ser justo nas análises. Eu penso o seguinte: uma doença nova, vários caminhos foram buscados, várias tentativas foram feitas, os profissionais de saúde foram muito desafiados, as autoridades. Não tem sentido querer criminalizar quem escolheu um caminho que não era proibido, que não é proibido. Assim, quererem punir o presidente do CFM porque deu autonomia para os médicos é de um absurdo jurídico, ético, em termos de saúde pública, sem precedentes. E nós não vemos uma crítica. Muitas vezes são críticas assim: isso é um absurdo, solidariedade, mas uma crítica de dizer, gente, isso vai impactar a saúde, porque o médico vai ter medo de trabalhar, medo que dali 2 meses, 3 meses, 1 ano, alguém entenda que o comportamento dele não era o melhor e olhe para trás e queira puni-lo. Então, o médico não vai deixar a situação correr, entendeu? Nós estamos incentivando os médicos a um comportamento de letargia, de omissão, quando o médico precisa tentar salvar o seu paciente. Então, o malefício que esse povo está fazendo com essas sandices, o malefício não é só para agora, é para o futuro também. Doutora Janaína, você aqui no IG está falando: Janaína Pascoal diz temer segundo mandato de Bolsonaro. Ele governa no conflito. A deputada estadual afirmou que não é saudável manter um presidente que cria um clima de instabilidade e afasta os investidores. A parte do saudável eu não falei, tá? O que eu falei é que eu tenho preocupação, apesar que o presidente melhorou um pouco nos últimos tempos, sabe? Mas eu tenho preocupação, sobretudo no início do mandato. Eu falava muito que eles tinham que parar de querer arrumar briga, porque, assim, o que acontece? Ele já não era bem quisto pelos formadores de opinião. Ele tem um estilo contundente, isso acaba dando desculpa para a imprensa bater, para os artistas baterem, para os formadores de opinião baterem. Aí ele fica reativo e ataca. Então, a gente não consegue ter um clima de estabilidade, entendeu? Isso é ruim para o país, em todos os sentidos, né? Da estabilidade política, econômica, até emocional. Então, eu sempre disse isso, até para que os apoiadores mais contundentes entendessem que não deveriam cobrar dele uma postura tão belicosa, sabe? Que os filhos não ficassem pondo fogo. Mas eu tenho a sensação que esse pessoal percebeu que a coisa estava gravando e deu uma melhorada. Não sei se eu estou fazendo uma leitura errada, mas eu senti uma melhora no tom. Acho que ele está buscando menos briga, os filhos parece que se colocaram mais no seu lugar, no sentido de cuidarem dos seus trabalhos, entendeu? Cada um deles lá tem o seu mandato, cada um cuida do seu mandato. O presidente é um só, não é a família inteira. Eu falo essas coisas porque eu quero que dê certo, não é para jogar pedra, eu quero que dê certo. Né? Claro. E as pessoas muitas pessoas que votaram nele, estão dizendo que não vão votar mais. Então, assim, gente, o que vai ser? Nós vamos ter o PT de volta depois de tanto trabalho?
Então, assim, é nesse sentido que eu alerto. Mas, e muitas vezes as pessoas se assustam, falam, não, mas não pode, tem que aplaudir. Não, quando se aplaude tudo, Não, a gente estimula a pessoa a se afundar, entendeu? Claro. Não sou a favor de aplaudir tudo, não, jamais, imagina, entendeu? Não tem, uma pessoa que aplaude tudo, ela não tá nem aí. Porque ninguém É verdade. É o que eu penso. Quem aplaude tudo não está nem aí. É isso mesmo. Não está nem aí, entendeu? Eu vou lhe dizer, tem uma outra chamada do IG que você fala que os filhos do presidente atrapalhavam. Eu acho que realmente agora, nos últimos tempos, está bem mais calmo. Janaína mantém um pé no bolsonarismo enquanto busca a terceira via e mira a candidatura ao Senado. E essa terceira via é algo assim que a gente não tem, né, doutora? Não tem. Por enquanto não tem. A política é muito dinâmica, né? As pessoas vão se apresentando. Tem algumas pautas que, para mim, são muito importantes. Então, eu prezo muito a pauta anticorrupção, eu prezo a estabilidade econômica, sim, mas essa tal pauta, que acabou ganhando o nome de conservadora, ela é importante para mim, sabe? Preservar a vida, preservar a infância. Então, além de outras propostas, né, que são aquelas mais comuns, da luta anticorrupção, da preservação da economia, eu também quero saber se esses potenciais candidatos têm um compromisso com essas pautas. Por enquanto, eu só vejo esse compromisso no Bolsonaro. Mas a vida na política ela é muito fluida, ela é intensa. A vida né, Antônia? A gente hoje está aqui, amanhã não está, entendeu? Então, é importante ter quadros para os vários cargos, sabe? É importante a gente estar preparado, mas também se preocupar em preparar alguém para ser a sequência. Essa coisa do político de achar é só ele, eles agem como se eles fossem imortais. Isso não é a realidade. Quem ama o país precisa pensar no país, precisa estar preparado para trabalhar pelo país e também preparar sucessores, sabe? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, é uma democracia, os candidatos vão se apresentar, vamos observar as propostas. Por enquanto, com os nomes que estão postos, até em virtude dessas pautas que, para mim, são muito importantes, eu entendo que, por enquanto, ainda é o melhor caminho a apoiar e votar no Bolsonaro. Eu confesso que depois do dia 7 de setembro, no dia seguinte sentar, e aquela carta redigida pelo Temer, depois virou chacota, né? Num jantar onde todos riam por ter feito aquele papel do apaziguador. Eu acho tudo isso tão confuso. Eu aprendi no sertão, se a gente se meter numa guerra, numa confusão, a gente vai até o fim. Entendeu? Porque aí... Mas, Antônia, tem que tomar cuidado, Antônia, porque o nosso país é um país muito grande, é muito plural, entendeu? A gente não pode esticar a corda a ponto de estourar. Então, eu entendi o ato do presidente ali. O que eu achei que ficou feio foi o ex-presidente se propor a ajudar e depois sair contando para todo mundo. Exatamente. Isso ficou feio. Mas você esperava... Ficou feio para ele. Porque, assim... Se você vai ajudar uma pessoa, sobretudo numa missão como essa, né, que é o líder máximo da nação, que pede sua ajuda, ou você oferece, ele aceita, você vai sair contando para todo mundo, falando para a jornalista que ele só mudou 2 palavras. Então, esse comportamento eu considerei sofrível, sobretudo vindo de um professor de direito constitucional. Eu acho que as pessoas têm que ter postura. Na minha leitura, não ficou feio para o presidente, porque a presidência é uma missão muito isolada, muito solitária. Nas grandes repúblicas, os vice-presidentes, eles têm um papel de conselheiros. Então, eu não vejo assim que seja uma diminuição, ouvir um conselho, aceitar uma ajuda. Agora, quem ajudou sair por aí alardeando, ficou feio demais para o Temer, na minha visão.
Claro, mas a impressão que eu tenho, doutora Janaína, é que assim, eu nunca vi um presidente da República ser tão esculachado. Ele é esculachado por youtubers, ele é esculachado pelos colegas, ele é esculachado de cabo a rabo. Eu acho que ele quer agradar, ele quer mostrar que ele é simples, ele quer mostrar que ele não é reacionário, ele quer mostrar que ele não é homofóbico, que não é misógino. E aí eu acho que ele vai deixando passar muito. E a minha mãe me ensinou lá no sertão também, é assim, Antônia, quando a gente muito se abaixa, a calcinha aparece, né? É uma analogia que eu estou fazendo. Então, eu acho que ele quer tão pertencer, ele quer ser aceito e ele quer mudar essa imagem de que ele não é esse cara todo, que uma revista vem e coloca ele de Hitler na capa, né? O outro que chama de genocídio, eles fazem a cabeça dele de bola e sai chutando, e ele não reage. Então, isso causa a indignação de quem apoia, entendeu? Os que não apoiam vão crescendo e o cara vai virando uma pessoa sem, sabe, que não bota o pau na mesa, no português rasgado, né? Grosso modo Mas, falando. Antônia, olha, eu vou trazer para você uma leitura diferente. Sim, faça. Eu apanhei muito, apanho ainda, né? Tanto da esquerda como da direita. Se você olhar, eu acho que depois do Bolsonaro, a pessoa mais xingada sou eu. Eu percebo. Eu nunca processei ninguém. Nunca, nunca, nunca. E eu acho que o presidente, inclusive, errou quando ele saiu processando, instaurando inquérito. Não tem que gastar a preciosa energia de quem está naquele cargo com inquérito, com processo, sequer olhando essas ofensas, entendeu? O mal está em quem joga para cima de você, quem fala. Eu acho que quanto mais ele ignorar esses ataques, mais forte ele fica, mais concentrado no trabalho, nas grandes missões, entendeu? E, assim, os apoiadores dele, eu acho que apoiando o que ele faz de bom e não entrando nessas brigas, ajudam muito. Porque toda vez que um apoiador dele exorbita, grita, ofende, eventualmente até traz uma frase que pode ser caracterizada como uma ameaça, isso entra na conta dele, sabe? Eu até converso com os meus colegas lá na Assembleia. Quando eles são muito agressivos, quando eles reverenciam ditadura, fazem aqueles discursos muito, muito exagerados, eu falei, gente, não são só vocês que estão ficando prejudicados. Isso cai na conta do presidente. Pode ver, é deputado bolsonarista, é não sei o que bolsonarista. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar abaixar esse tom, entendeu? Em prol do governo, em prol do país. Eu penso dessa forma. Não, eu também penso, doutora, e eu vejo uma coisa que é o seguinte: a direita é muito desorganizada, é uma sede de protagonismo, e eu cansei de falar, esses movimentos, esses apoiadores mais fervorosos, que são os famosos bolsonaristas, né? Que eu rechaço quando alguém me chama de bolsonarista ou bolsominion, porque eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou do avante. Agora, o meu posicionamento faz com que as pessoas entendam que eu sou de direita. Hoje saiu em tudo que é site, jornal, portal, que eu vou apresentar um programa num talk show na Jovem Pan e que eu vou ser a voz da direita. Eu achei isso um absurdo. Eu não tenho condições de ser a voz da direita, com tanta gente forte sendo a voz da direita. Parabéns! Mas eu não gostei desbrigada. A gente está conversando ainda, não está nada certo, que eu vou estrear dia 30, não, isso não procede. Mas, assim, ela vai ser a voz da direita. É um rótulo, eu não gosto de rótulo, você entende? Eu sou uma pessoa que eu abomino a forma com que a esquerda acha que pode ganhar no grito, sabe? Na imoralidade. Isso aí eu não admito. Isso aí eu, como mãe, como avó, eu não vou permitir jamais. E não vou, assim, não é permitir. Aqui, em volta de mim, eu não permito, né? Então, as pessoas podem achar que é um comportamento de direita. Ok, tudo bem. Agora, eu ser a porta-voz da direita, eu achei um pouquinho demais, porque eu acho que eu não tenho autoridade para isso. Mas tudo bem. O que eu vejo é muito a bagunça, né? Essa sede de protagonismo e que acaba atrapalhando o presidente. Aí que provoca a prisão. Eu vejo muita gente provocando suas prisões, doutora. E eu acho que as pessoas não estão bobas. Eu vejo muita gente provocando suas prisões para a sua observação procede. Houve situações em que eu falei, parece que essa pessoa está pedindo,
Não que se justifique, tá? Porque eu prefiro, mas assim, parece que a pessoa está pedindo. Aí a gente não sabe se a pessoa quer aparecer, se quer se projetar para uma próxima eleição. Mas para o governo, esse comportamento radical, ele é péssimo, porque ele referenda os estigmas que jogam em cima do presidente, entendeu? Esse comportamento é péssimo. Exatamente, exatamente. E vira uma bagunça tão grande, é uma desunião, coisa que a esquerda não é. A esquerda trabalha 24 horas e eles são unidos, eles não soltam, ninguém solta a mão de ninguém. Aí um é preso, aí vai, mas o presidente não tirou ele da cadeia, então é um egoísta. Não é assim, a gente mas sabe. Mas é que o presidente não tem esse poder, gente. Cada cargo tem as suas atribuições. O presidente não tem o poder de tirar uma pessoa da cadeia. Isso é fato. Então, as pessoas têm que entender para não cobrarem o que não é da atribuição do cargo. Entendeu? Se o cidadão for lá querer jogar coisa no Supremo, querer xingar ministro e for preso, o presidente da República não pode fazer nada, porque não é da competência dele. Essas questões são todas do Poder Judiciário. Então, a gente até pode criticar tecnicamente quando tem abuso, quando tem exagero, mas não tem o que fazer, entendeu? Aqui em São Paulo, houve a prisão de uma senhora que entrou no supermercado, pegou um pacote de miojo, a mulher tem 5 filhos, as pessoas me escreveram, a senhora tem que ir lá soltar, a senhora tem que fazer alguma coisa. Eu falei, olha, eu não posso fazer nada além, de dizer, acho que essa prisão é desproporcional, poderia ser uma medida alternativa. Mas um deputado não tem poder para desfazer uma sentença judicial, uma ordem judicial. Então, essas explicações precisam ser dadas. Até para que as pessoas não cobrem do presidente aquilo que ele não pode entregar. Sim, sim. Doutora, para a gente finalizar aqui, qual o conselho que você daria porque o ano está acabando, né? Daqui a pouco, 2022. Eu acho que a gente está... A cena que eu vejo é o final do Titanic, todo mundo segurando nos seus botes, né, só com a cabeça de fora e o barco afundando. Eu vejo muito isso. Então, assim, qual é a dica que você daria para a gente tirar esse barco dessa possibilidade de afundar? Né? Um conselho para o povo. São Paulo, se você arriscaria, o que é menos pior para o governo de São Paulo, né? E quem você pensa que poderia vir, apesar de que assim, eu acho que o vice-presidente não tem, o papel é ficar quieto mesmo, entendeu? Eu penso que seja assim, jamais daria certo você como vice-presidente do Bolsonaro, eu penso, hoje eu entendo isso, não daria, porque você mete o pé na porta, vai lá e não é de ficar na sombra, então eu penso que não daria. Agora a gente vê isso. Mas qual o conselho que você daria para que tudo isso que fosse minimizado, que a gente sofresse menos? Com relação a vice, outro dia alguém falou que havia umas conversas para a ministra Tereza Cristina ser vice do presidente. Eu gostei, sabe? Eu gostei da ideia. É uma mulher discreta, considerada muito competente pelas pessoas do setor. Fiquei feliz assim com a ideia. Não sei se procede, mas achei um bom nome. Com relação ao presidente, eu entendo que ele deve começar a se movimentar para fazer quadros nos estados. Como o presidente é muito desconfiado, ele acha que os partidos vão vendê-lo, a chance dele postergar muito a decisão de qual partido entrar é muito grande, as pessoas ficam esperando por ele porque querem ir para o partido para o qual ele vai, e com isso não se lançam candidatos nos estados, a governador, a senador, a deputado, entendeu? Então, no estado de São Paulo, por exemplo, eu acredito que o presidente vai fazer o que ele fez na eleição à prefeitura. Na última hora, indica uma pessoa que não tinha condição de ser prefeito, entendeu? Então, perde a oportunidade de fazer um quadro. E hoje, com a experiência que ele tem, eu acredito que ele já percebeu que ter apoio, ter prefeitos, ter governadores, ter senadores, ter deputados, pessoas que realmente comungam das bandeiras e não apenas abraçam para poder se eleger, isso é muito importante. Sim. Com relação aos apoiadores, né, eu vou dar um conselho que meu pai deu a vida inteira. Né, eu tento seguir, nem sempre consigo. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Né? Eu acredito que o momento seja um momento assim de ouvir mais.
ouvir mais, observar, entender o cenário está conturbado, né? Mas eu não acho que nós tenhamos que olhar isso como um Titanic, não. Só acho que tem que serenar os ânimos, observar, ouvir mais, entendeu? Do que sair por aí atacando, gritando, xingando, já tomando partido, né? E acreditar no nosso país. Né? Eu acredito no nosso país, com todas as dificuldades eu não desisto dele, entendeu? E acredito muito em Deus, claro. Então, talvez seja um momento aí de uma chacoalhada, né? Para as coisas entrarem nos seus devidos lugares, assim. Não acho que a gente está afundando. Que bom, que bom. Você está aí dentro, né? A gente está aqui fora, gente, uma boa notícia. Ela está lá dentro, ela sabe muito mais que a gente, né? Então, é uma luz no fim do túnel. O Titanic não está vindo. E no Rio? Quem você acha que seria bom para sair candidato ao governo no Rio? Eu vou lhe falar, sabe aquela frase, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? É a nossa situação no Rio de Janeiro. O cenário é triste, doutora, o cenário é lastimável, lastimável. Eu vou lhe falar que eu fico com muita dó do Rio de Janeiro. Cartão postal do mundo, uma cidade maravilhosa. Você quer ir para cachoeira, você tem cachoeira. Você quer ir para praia, você tem praia. Você quer ir para montanha, você tem montanha. É um povo maravilhoso, mas está ruim, viu? A situação está dramática. Hoje eu não conseguiria lhe responder, sabe? Tá. Não conseguiria lhe responder. Então, eu estou falando com uma candidata ao Senado de São Paulo, por São Paulo. É o plano, se serei mesmo, só Deus sabe, né? Porque tudo é muito complicado, mas eu gostaria de concorrer ao Senado, sim. Maravilha. Então, gente, olha, o povo de São Paulistas e paulistanos, ó, temos um excelente nome. Eu voto no Rio de Janeiro, mas dependendo do que vai acontecer, eu vou transferir meu título para São Paulo, porque eu fico aqui e lá, sabe? Então, se é para salvar um dos dois, eu vou tentar, né, fazer a minha parte. Eu sei que um voto não muda em nada, mas eu estou aqui e vou apoiar quem eu acho que tem que estar lá. Então, assim... Mas, olha, os votos do coração, Antônia, os votos do coração também valem, viu? Sim, eu sei, mas eu não vou só votar, eu vou fazer campanha, porque eu acho o seguinte, todo aquele que grita, todo aquele que se manifesta, todo aquele que não se disfarça, né, atrás de um objetivo próprio, ele é tido como doido, ele é tido como... eu estou vendo aqui algumas pessoas, né, a gente sabe que são pessoas oponentes, falam, mas ela é bipolar. Não interessa, pelo menos vocês sabem, e vocês têm essa mente, né? Eu penso que a Janaína é bipolar. Por quê? Porque um dia ela grita, um dia ela sorri, outro dia ela reage de acordo com o que está acontecendo. E aqueles que somem, porque se vocês não sabem, são mais de 500 deputados ali naquele plenário, né? E vocês veem quem? Eu vejo Carla Zambelli botando a cara dela a tapa, eu vejo a doutora Janaína, eu vejo meia dúzia de deputados botando a cara a tapa, e o resto mamando dinheiro público sem fazer absolutamente nada, entendeu? E aí esses vocês não sabem nem quem são. É melhor a gente saber quem é o doido, quem é o que grita, quem é o que chora, quem é o que aponta, do que não saber quem é quem que está lá escondido mamando o dinheiro do povo, um dinheiro que deveria ser de vocês, da saúde de vocês, da educação de vocês, da cultura de vocês. Então, se você vier Senado para São Paulo, já lhe digo de cara que você tem meu apoio, tá, doutora? Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Deus abençoe você, sua família, muita saúde. Um beijo muito amoroso aí para o Rio de Janeiro. Um abraço em Cristo. Um beijo e obrigada por ter feito essa entrevista na garra sem estar enxergando nada, gente. Num ponto escuro ela fez. Um beijo no seu coração. E grite. Beijo. E grite, chore, aponte e brigue pela gente, tá? Tá bom, meu anjo. Muito obrigada. Beijo. Fica com Deus, linda. Você também. Até a próxima. Semana. Tchau, gente. Beijo, obrigada. Até Tchau, fica com Deus. Até mais. Obrigada, beijo. Beijo.